Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Nós vamos continuar falando a respeito de Neemias. E para a gente recapitular um pouco, a gente precisa voltar aqui no capítulo 1, verso 11, numa oração que Neemias faz, a partir do momento em que ele sabe que o seu povo estava passando por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, as portas haviam sido queimadas, e aí Neemias faz essa oração. Versículo 11 não, versículo 4. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, e ele começa a sua oração: Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel, a aliança e misericordioso com os que te amam. Agora, nós estamos aqui diante de uma situação no capítulo 2, onde Neemias ele vai partir para a ação, né? O capítulo 1, nós vemos Neemias ficando a par da situação, a reação dele, né? Que é de se lamentar, se humilhar, jejuar, orar, e ele faz essa oração inicial. E no capítulo 2, a gente vê que aparece essa figura, que é a do rei Artaxerxes, né? Ele só havia sido mencionado como rei, né? A gente subentende que se trata dele. Neemias está dizendo que a essa altura ele era copeiro do rei. E agora aparece o nome desse personagem aqui. E Artaxerxes está há 20 anos aproximadamente no trono, e provavelmente é esse tempo que Neemias está servindo. E ele vai agora, como vimos na semana passada, começar esse processo de restauração ou de reconstrução. E nós vimos que tudo parte da oração. Quem deseja restaurar alguma coisa, pode ser restaurado, né? Quem deseja ser restaurado, ou restaurar alguma situação da sua vida, financeira, familiar, um sonho, quem deseja perseguir algum propósito, ou estabelecer, concretizar algum propósito, algum ideal na sua vida. Nós aprendemos com Neemias na última quinta que tudo parte da oração, porque em lugar dele apelar diretamente para o rei, ele vai apelar para o rei dos reis, que é Deus. E agora, depois de lamentar, jejuar, orar, Neemias vai ao encontro de Artaxerxes, o rei. Depois que ele fez o primordial, o essencial, o primeiro passo, que é cuidar do pano de fundo espiritual, ele agora vai ao encontro desse homem. E a pergunta é: quem é esse homem? Quem é esse rei a quem Neemias precisa recorrer? Rei da Pérsia. Muito bem, Cláudio. Vamos ler aí. Neemias capítulo 2. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste?
se você não está doente. Essa tristeza só pode ser do coração. E com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. E com isso, fui aos governantes do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Verso 11, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permaneci ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. E quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Você pode repetir comigo essa expressão? O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém?
Então, a pergunta é: quem é esse rei? Quem é Artaxerxes? O Dr. Charles Swindoll, que é um dos principais escritores cristãos dos nossos dias, ele nos lembra de um ditado em inglês que diz o seguinte, que nem adianta tentar mudar esta situação, é como a lei dos medos persas. Em se tratando de alguma situação imutável, uma situação irreversível, algo que não tem jeito, existe nos Estados Unidos e na Inglaterra esse ditado popular muito conhecido, muito comum. Não adianta tentar mudar a situação, é como a lei dos medos persas. E Artaxerxes é o rei dos medos persas, um povo conhecido por ser inflexível. E a figura do rei, ela tem essa característica. O rei é alguém que, uma vez tendo dado a sua palavra, não volta atrás, não muda. Esse provérbio mostra que existem algumas situações que são impossíveis de ser mudadas. E a situação de Neemias é, do ponto de vista humano, uma dessas situações. Primeiro porque o desafio de reconstruir Jerusalém era muito grande. O povo está humilhado, sem condições nenhuma, a dificuldade é até de sobrevivência. Como é que esse povo vai encontrar força para reconstruir Jerusalém? Depois Neemias precisa do favor do rei. Como é que Neemias vai de uma hora para outra abandonar o emprego? Deixar o trabalho? E mais, como é que ele vai fazer isso com o argumento de que precisa reconstruir a capital do seu país? Um povo com quem Artaxerxes não tinha compromisso nenhum, relacionamento nenhum, não tinha o menor interesse de ver essa nação reconstruída. Pronto. É aqui onde Neemias se encontra. Agora, quem poderia mudar o coração desse rei? Quem poderia fazer com que esse rei abrandasse seu coração, senão Deus? Só Deus para mudar o coração do rei. É por isso que Neemias, abra comigo aí capítulo 1, versículo 11, veja que oração Neemias faz. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Que homem é esse? O rei. Veja como a oração de Neemias é específica. Às vezes a gente ora, Deus me abençoe. Oh, Deus me abençoe, Deus me ilumine. Sim, mas em que sentido? Do que é que você precisa? Neemias tinha muito clara a ideia do que precisava acontecer com a sua vida. Ele sabia muito bem dos passos que ele precisava dar. Obviamente, esse planejamento foi feito em oração. Ele buscou a Deus. E Deus colocou no coração de Neemias um plano: reconstruir Jerusalém. Primeira coisa, Pai, toca no coração desse rei. Nos dá o favor desse rei. Fala com ele, Deus. E eu queria que você, marcando aí Neemias 2, porque a gente vai voltar para o texto, fosse comigo em Provérbios capítulo 21, versículo 1. Provérbios 21, verso 1.
O que é que diz aí? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. A Bíblia judaica, ela traduz assim, ó. O coração do rei é como os ribeiros de águas nas mãos de Adonai. Ele o dirige para onde lhe apraz. Neemias conhecia a palavra de Deus. Neemias conhecia o testemunho. E ele ora com base nisso. A oração de Neemias foi: Senhor, toca no coração do meu Senhor. Abre essa porta na minha vida, mas é uma porta muito específica. Eu preciso que o Senhor toque no coração de Deus, ou do rei. Então, com base no capítulo 2, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus tem poder para transformar coração. Deus tem poder para mudar a estrutura de pessoas. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque às vezes os nossos sonhos, a conquista dos nossos sonhos, dos nossos ideais, a transformação de vida que nós precisamos, a reconstrução de algumas situações em ruínas na nossa vida passa por pessoas. Ninguém constrói a história da sua vida isoladamente. Presta atenção aqui. Isso é importante para você. A minha vida, ela não é um ponto à parte do todo. Eu não sou uma ilha, você não é uma ilha. Para que nós tenhamos a reconstrução das situações em ruínas da nossa vida, para que a gente venha alcançar projetos, ideais, nós necessariamente precisamos de pessoas. Pessoas que às vezes estão abaixo de nós, ou de pessoas que às vezes estão acima de nós, e das quais muitas vezes nós tentamos manipular, nós tentamos jogar, nós tentamos fazer a coisa do nosso jeito, quando na realidade a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir para que Deus toque no coração dessa gente. E você é que sabe do que é que Deus está falando contigo nessa noite. Às vezes é um familiar seu, que é mesquinho, que é injusto, que é insensível. Então, esse é o primeiro princípio que você precisa entender. Se você tem planos para reconstruir alguma coisa, se você tem um ideal, eu não sei como você entrou nessa campanha, qual é a motivação sua nessa campanha, mas a primeira coisa que você precisa entender é que Deus é um Deus que transforma corações. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Deus é Deus que transforma corações. Às vezes é no teu ambiente de trabalho. Você tem um ideal, você tem um sonho, como o Irã estava compartilhando aqui, né? Que às vezes chega alguém, entra, tira uma brincadeira, tira uma onda, tenta alfinetar a tua fé, se não estocar mesmo com a lança, né? Não é mais nem alfinetar. É para tentar diminuir tua fé, tua esperança, tua capacidade de acreditar. Alguém que vem com uma palavra negativa, de onde você esperava apoio, a pessoa não está nem aí para você, é insensível às suas necessidades, mas não importa. A resposta tem que começar na oração, e na oração específica. Deus, toca no coração dele, toca no coração dela, move esse coração. É por isso que Jesus nos mandou no Sermão do Monte, né, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, ou é o contrário? Não sei. As duas coisas, né? Mas é na oração.
Porque Deus é um Deus que molda coração. Às vezes a gente quer trabalhar na carne. Às vezes a gente quer usar os nossos esquemas, né? É o cara que está lá querendo trazer a mulher para a igreja. A mulher já sofreu tanto com tudo que ele fez e que não quer mais saber de Deus, não acredita mais na palavra dele. Aí ele vai com artifício tentar conquistar a mulher e não dá, não tem jeito, e a esposa não cede. Oração não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É um filho adolescente que está naquela fase de tentação, que está naquela fase de ser acorrentado, de ser tragado, e você tem que orar, tem que apresentar a Deus, e Deus toca o coração dele. Apresenta essa vida a Deus, esse coração a Deus. Não tente usar de esquema, não tente manipular, porque para conseguir o que você quer, meu irmão, você precisa de um toque de Deus na sua vida e na vida que precisa ser tocada, para que você venha alcançar o seu objetivo. Amém? Neemias entendeu isso muito bem. Segundo lugar, segunda coisa, o segundo princípio que a gente precisa aprender para reconstruir ou construir é que quem ora necessita de paciência e perseverança. Vamos repetir? Quem ora necessita de paciência e perseverança. Porque entre saber a situação dos seus irmãos lá em Jerusalém, até chegar esse momento na presença do rei e dizer o que ele precisa, Neemias passou aí aproximadamente uns 3 meses. E olhe que ele era íntimo do rei. Ele era íntimo, ele tinha acesso a todo momento, a todo instante. Ao contrário do que muitos pensam, que ser copeiro do rei era uma função qualquer, não. Era uma função especialíssima. E aí nesse período aproximadamente, Neemias, ou melhor, o texto nos mostra uma situação engraçada. No capítulo 2, Neemias vai dizer que ele nunca antes havia estado triste na presença do rei. Por quê? Porque isso sequer é permitido. Ninguém gosta de um baixo astral do seu lado. Gosta? Quem é que gosta de uma pessoa lamurienta? De uma pessoa que está sempre reclamando de tudo? De uma pessoa que está sempre olhando para baixo? Que está sempre vendo o lado negativo das coisas? Quem é que gosta de conviver com uma pessoa assim? Me diga, sinceramente. Ninguém. Para o rei isso era mais importante ainda. O rei não queria ninguém mal apresentado, emburrado ou triste que fosse. Daí Neemias dizer: eu nunca antes tinha me apresentado triste ao rei. E ele diz mais, aí o rei perguntou para ele, e ele disse: com muito medo eu disse ao rei: ó rei, vive para sempre. Por quê? Porque só essa atitude de estar triste na presença do rei, o rei está lá com a rainha numa boa, e ele chega lá de cara feia na presença do rei, só essa atitude podia custar-lhe a cabeça. Então, veja que para o cristão, como alguns pregam, né? E querem passar essa ideia de que o cristão não pode estar triste. Não, isso é uma mentira. Você não tem que estar colocando máscara e fingindo nada para ninguém. Mas essa tristeza constante, às vezes, é uma doença da alma. Você precisa reavaliar isso diante de Deus. Mas há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Por isso a Bíblia diz que a gente deve
chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Mas o fato é que, veja que essa atitude de estar sempre bem, de estar de cabeça erguida, de estar com o espírito levantado, que isso é algo que o Espírito Santo de Deus faz, né? Custou pontos para Neemias. Mas aí vamos entrar no ponto. É que, na verdade, quem não sabe esperar, com certeza não tem uma vida de oração. Não tem como. Quem não sabe ter esperança daquilo que busca, né? Vive sempre se lamentando pelo que não tem, pelo que não chegou, pelo que não alcançou, na verdade vai ter uma vida de oração fraca. Ou melhor, não sabe o que é ter vida de oração. Porque quem crê na oração, meu irmão, tem que saber esperar. Eu vou inverter. Aliás, ninguém gosta de esperar. É verdade. Dizer que é bom esperar não é. Hoje a gente teve que fazer esse exercício, né? E lá no consultório de Esté. E não é bom. 2 horas a gente lá, uma maçada, esperando. Não é bom. Mas a verdade é que quanto mais impaciente eu sou, menos esperança eu tenho na oração. Então tem gente que é tão impaciente que não aguenta orar. Já conheceu gente assim? Que quer resolver o negócio do dia para a noite, mete os pés pelas mãos, vai lá, vai fazer. Tem que ser agora. E com Deus as coisas não são assim. Com Deus, está lá em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então quem crê na oração, se o seu recurso é oração, saiba que você vai precisar de paciência e perseverança. E sobre esse ponto é você saber que você vai ter que renunciar a si mesmo. Deixar Deus trabalhar a sua vida. Porque enquanto a gente espera, Deus vai trabalhando o caráter da gente. Então, sabendo disso, meu irmão, deixe Deus trabalhar seu caráter. Eu sei que não é fácil, é difícil. Vocês estão ligados aqui comigo, não? Eu sei o quanto é duro. Mas Deus precisa às vezes moer essa estrutura da gente para poder mudar. E Ele vai lá e faz em pedacinhos assim, ó. Aquilo que aquele velho jeito de ser, que a gente achava que era o dono da razão, que fazia, acontecia, Deus agora vai tratando. Ele vai esmigalhando até chegar no ponto que Ele quer. Mas vale a pena permanecer firme. Vale a pena perseverar. Então desista do seu joguinho, desista do seu temperamento e se sujeite ao agir de Deus. Deixe Deus assumir a responsabilidade dessa batalha, desse sonho, desse projeto. Deixa Deus tomar a frente desse negócio. É o que diz a palavra. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. É isso que precisa acontecer. Muitas vezes o que está faltando para que a bênção chegue é a gente chegar naquele estado de descanso na presença de Deus. Tá bom, Deus, esse problema, essa ansiedade, ó, descansei, parei, está nas tuas mãos. E Deus vai lá e faz. E Neemias precisou aprender isso. Neemias vai lá e ele sabe que precisa de paciência e de perseverança. Ele se apresenta ao rei e quando o rei lhe faz a pergunta, né? E aí, meu filho, o que é que você quer? Por que é que você está triste? O que é que eu posso fazer por você? Sabe o que é que diz aí?
Eu respondi: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, que estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Eu acho interessante porque muitas vezes tem gente que está tentando se mover no espiritual, mas a carne não deixa. Aí ele vai tá numa situação dentro de casa, por exemplo, com alguém, aí ele vai se usar de artifícios humanos com discursos espirituais, e só piora a coisa. Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Deus é amor, mas é juízo, viu? Quando Jeová lhe pegar, né? Não funciona. Embora o discurso seja espiritual, a essência é carnal. É artifício humano. É entregar e deixar Deus agir, e deixar Deus trabalhar. Diz o texto que Neemias também estabeleceu um prazo com o rei. Quer dizer, não é no meu tempo, não é quando eu bater o pé e determinar e vai acontecer, porque eu determinei. Eu oro, entrego e digo: Deus, o tempo é teu. Mas age, e ele age, como Neemias viu e recebeu a benevolência do rei. Agora, terceiro e último lugar, o terceiro e último princípio para a gente orar. Eu já disse isso aqui, mas não custa repetir, porque eu sei que nós estamos no início de uma campanha de 40 dias, né? Nós estamos no quarto dia. Sempre que você decidir alcançar um nível mais alto em Deus, oposições vão surgir. Sempre que você determinar alcançar um patamar, um nível mais alto em Deus, oposições vão surgir. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando Neemias começa a revelar os seus sonhos, seu ideal, seu projeto, por isso que ele tem uma atitude muito sábia, né? Ele, até o momento de construir, ele não diz a ninguém, fica na dele, em relação àquilo que Deus havia colocado no seu coração. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem há quanto tempo nós vínhamos negociando essa sede lá em Cabedelo. Ou melhor, negociando não. Há quanto tempo já estava apalavrada? Há quanto tempo esse negócio assim, a gente já tinha sentado, conversado, e vai ser isso, vai. Então faltava só algumas coisas se confirmarem para que a gente viesse assinar o contrato, mas já estava apalavrado. E essas coisas para mim, eu não tenho assim como se, eu pergunto a Camila, se no meu coração a coisa não já estava confirmada. Mas por que a gente não saiu aí levantando bandeira, cantando, espalhando para os quatro cantos que esse negócio ia acontecer? Calma. Deixa o negócio se concretizar, aí a gente vai e divulga. Essa é a sabedoria de Neemias, sabedoria bíblica. E às vezes você está com uma coisa para receber, uma bênção para alcançar, algo para acontecer na sua vida, e você já vai lá e apresenta o plano todo, já abre a planta, né? Já pega o projeto, né, não, Pauliana? Aqui vai ser assim, assim. É só o que o inimigo precisa, meu irmão. É só o que o inimigo precisa. Forma pelo menos as bases desse negócio. Consolida primeiro a tua visão, os teus passos. Não sai aí pegando qualquer projeto. É um cara que tem um espírito empreendedor. Aí ele diz: rapaz, eu vou
sei lá, vou abrir uma franquia, não sei de quê. Alguém foi lá, ouviu, já pegou a ideia. Quando você pensa em abrir, você já dá de cara com outdoor, né? Isso aconteceu aqui com o Bruninho, por exemplo. Bruninho no Canadá. Bruninho trabalha desenvolvendo projetos aí com GPS e tal. E fez um projeto. E lá vai. Aí uma orientadora que ele tinha disse: isso aqui não vale nada, não leva a nada. Não sei quantos lembram disso aqui. Não vai para frente não. Trabalho em outra coisa. No outro mês, a mulher escreveu um artigo para uma revista com base na teoria de Bruno, que foi impressa numa revista internacional, inclusive. Né? O que é isso? É o espírito de Sanbalat e Tobias. E existe demais, gente. Como existe? A gente chegar assim para o teu projeto, se envolver nas tuas coisas. Rapaz, eu quero ajudar. Mas o que é que Neemias fez quando esses caras vieram se meter nessa obra? Porque a primeira reação é a de confrontação, intimidação. Sanbalat e Tobias chegam para Neemias e começam a zombar. O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Né? Neemias responde: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. E corta logo conversa. Até onde eu sei, o sobrenome de vocês nessa obra aqui não tem nada muito bom não. Não tem nada agradável não em relação a vocês não. Vocês não têm parte com esse projeto. Vocês não têm parte com essa obra. É isso que você precisa dizer para aqueles que querem se intrometer com o teu sonho, com a tua vida. Mas rapaz, tá ficando doido, rapaz. Fazer um negócio desse. Mas tu vai acreditar nisso. E aí você tem que saber quem é que pôs essas coisas no teu coração. É linda essa expressão de Neemias. Eu sabia o que Deus havia posto no meu coração, mas não contei a ninguém qual era o meu projeto. Você vê que ele chega a Jerusalém, vai supervisionar lá a obra que precisa ser feita de noite, sozinho, e ainda assim ele não diz a ninguém. Quando ele sabe o que tem de fazer, ele compartilha o sonho. Então, quando uma pessoa sabe que está seguindo, que o que está seguindo quando uma pessoa sabe que está seguindo a Deus, não é comum que não tenha pelo menos uma pessoa que se opõe a ela. Quando alguém sabe que ela está seguindo, o que ela está seguindo é um sonho de Deus, um plano de Deus, não é pouco comum que pelo menos uma pessoa se levante contra ela. E é assim mesmo. É gente que vai querer quebrar teu jejum, dando risada para você e sendo um instrumento nas mãos do inimigo para você abandonar o seu propósito. Então, orar é básico, ter perseverança é ter esperança é essencial, mas perseverar até o fim é o que determina a nossa vitória. Orar é básico, ter esperança é essencial, mas perseverar até o fim é o que determina a nossa vitória. Independente da quantidade e do tamanho dos Sanbalates e Tobias que queiram se levantar contra a gente. Qual é teu sonho? É profissional? É um trabalho? O que foi que Deus colocou no teu coração? Vá em frente, meu irmão. Não deixe ninguém querer diminuir o poder de Deus na sua vida, não. Não deixe não, e eu sei o que eu estou dizendo. Se eu não tivesse parado para ouvir a voz de Deus, se eu não tivesse clamado ao Senhor, clamado, chorado na presença dEle, se eu não tivesse resistido às palavras, às atitudes de desdém de algumas pessoas, jamais nós estaríamos prestes a viver o sonho que nós estamos para viver. Porque Deus é aquele que tem poder para
mudar corações, para inclinar corações. O coração do rei, ele inclina onde quer, diz a palavra dele. Segundo, se você está disposto a orar, saiba que você vai precisar de um pouco mais do que isso. Vai precisar de esperança e de perseverança. E que no fim, sempre que a gente tem uma determinação de alcançar um patamar maior em Deus, viu? Não é estar preocupado em subir um patamar diante dos homens, não. Que isso só facilita a nossa queda, né? Não vá nessa de tem sabor de mel, não, que aquela teologia ali está toda errada. Estou falando um patamar em Deus. Quem quiser ser maior, que se torne menor. Aí Jesus gosta. E no terceiro ponto, a gente precisa saber que toda vez que a gente decidir isso, Sanbalat e Tobias vão se levantar na nossa vida. Mas é aí que a gente tem que permanecer firme. Vai em frente. Persevere. Porque se você seguir esses 3 princípios, assim como Neemias, você vai ter êxito. Você vai terminar sendo bem-sucedido. Porque foi isso que ele declarou. E nós vamos prosseguir estudando esse livro nas próximas quintas-feiras. Ele diz assim: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Amém? Vamos ficar de pé?